Carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Amém, queridos? Que a paz, a graça do Senhor esteja fortalecendo a sua vida. Vamos iniciar o nosso culto, vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Soberano Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, por esse momento tão precioso em que nós nos reunimos aqui. Obrigado, Senhor, por mais essa semana que se inicia. Obrigado, Senhor, porque já se aproxima, Deus, a primavera. E também, Senhor, Deus, nós vemos que os dias vão, ó Deus, mas o Senhor permanece. Obrigado, Senhor, porque quando nós olhamos para trás, nós contemplamos, ó Deus, as tuas pegadas conosco em nossa jornada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado o teu povo. Amém. Por isso nós nos alegramos, por isso nós te bendizemos. Amém. Senhor Deus, aqui com cada um, que o Senhor esteja aquietando, ó Deus, aqui os nossos corações, e que possamos encontrar, ó Deus, descanso, refrigério em Jesus Cristo, nosso Senhor, para que possamos passar, ó Deus, aqui esses dias. Nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas, a vida do teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a se colocar em pé e abrir a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Vamos fazer a leitura participativa do verso 1 ao verso 18. O livro é o livro de segundo Crônicas, capítulo 7, verso 1 ao verso 18. Eu convido os irmãos a fazerem uma leitura participativa. Segundo livro de Crônicas, capítulo 8, de 1 a 18. Segundo livro de Crônicas, capítulo 8. Perdão, irmãos, estou vendo o texto aqui ao contrário. Capítulo 7, tá? Capítulo 7. O livro está certo, tá, gente? Pelo menos o livro está certo. Capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, de 1 a 18. Amém? Alguém poderia ler o verso 1? Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o local, e o sacrifício da glória do Senhor encheu o templo. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se no corpo de terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor. O rei Salomão ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas em sacrifício. Assim o rei e todo o povo consagraram o templo de Deus. Os sacerdotes estavam no seu serviço, bem como os levitas consumindo os lugares do Senhor. O rei Davi tinha feito para com eles louvar o Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi louvava pelo ministério dele, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante dele, e todo Israel mantinha. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão. Pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão com todo Israel celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde levou a marcha até o ribeiro do Egito. Ao 8º dia começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. Verso 10. No 23º dia do 7º mês, ele enviou o povo para casa, e este seguiu alegre, de coração feliz, pelo bem que o Senhor havia feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei.
tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Quanto a ti, se andares diante de mim, como mandou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucesso que domine em Israel. Amém? Pode sentar, irmãos. Esse é um texto que nós lemos aqui, é o texto da consagração do Templo de Salomão. E nós lembramos aqui que este templo, né, era um templo que prefigurava depois o templo do Espírito, né? As Escrituras dizem que chegaria um tempo que Deus, que a glória do Senhor, a glória do segundo templo seria maior que a glória. Então, às vezes, quando lá em Ageu, quando o povo viu e enxergou as bases do primeiro templo, eles choraram porque não tinha a mesma glória, o segundo templo não acompanhava nem as bases do primeiro. E aí Deus trouxe esta palavra, né? Que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Deus estava falando de um templo no coração do crente. Mas a palavra de Deus dita a Salomão também nos inspira a viver aqui de maneira aqui sempre adorando o Senhor. É por isso que o nosso culto, ele não existe um dia específico para a gente cultuar a Deus. Você pode adorar o Senhor na sua segunda-feira. Talvez você tenha dificuldade em vir aqui ao culto. Claro que nós temos que estar juntos em comunhão, mas nós podemos adorar o Senhor. E o apelo que o texto faz aqui é a obediência. Nós paramos aqui numa sessão em que estava falando das bênçãos, chamando Salomão e o povo à obediência. Se você continuar lendo o texto começa a falar agora, se o povo respondesse com desobediência, o que iria acontecer. Está feito o desafio, então, nesses dias, que nós possamos adorar a Deus onde quer que formos, que nós possamos realmente nos voltar em oração e arrependimento ao Senhor, suplicando ao Senhor que sejamos morada mesmo do seu Santo Espírito, que sejamos casa de Deus e que possamos viver uma vida consagrada a Ele, em total obediência. Eu gostaria de convidar você então a estar louvando o Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso e gracioso. E pedir nesse momento 2 irmãos voluntários que estivessem orando o Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, eu venho aqui neste momento, Senhor, te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito pelo teu povo, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos vivido momentos, dias difíceis, Pai. Mas nós sabemos, temos a certeza, a convicção de que o Senhor é conosco. Obrigado, meu Pai. A minha oração é de gratidão nesta noite por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida, pela minha família, pelos irmãos aqui da igreja, por todo mundo, Pai. Continue a nos ajudar. Nós precisamos, somos inteiramente dependentes de Ti. Amém. Te agradeço por tudo, meu Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais um irmão ou irmã? É você mesmo, irmão, que está querendo orar. Pode orar, Senhor. Santo, amado Deus e querido Pai que está nos céus, graças te rendemos, graças te damos, Pai, pela tua maravilhosa graça, Pai.
Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai querido. Eu entro em concordância com o coração da tua serva, Pai. Que hoje, Deus querido, se estamos aqui é porque o Senhor permitiu, Pai. Gratidão temos, Pai querido, porque o Senhor se rendeu a nós nos rendemos a Ti, Pai, porque o Senhor é um Deus grande, porque o Senhor é um Deus absoluto, porque Tu és um Deus soberano, Pai. E podemos confiar em Ti, podemos confiar na santidade do Senhor, Pai. E podemos ser, Deus querido, servos do Senhor, fiéis, Pai, porque o Senhor está cada dia através, Deus querido, do Teu Filho amado, derramando o Teu sangue na cruz do Calvário, para que venhamos ter vida, Pai, vida com abundância, Pai. Obrigada, Deus querido, pela Tua mão poderosa, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia, Pai. Ó Deus querido, obrigado pela vida, Pai. Obrigado porque estamos aqui na Tua casa, Pai. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui nessa noite para Te louvar, para Te agradecer, Pai, para Te honrar, Deus. É no nome de Jesus, Pai, é no nome de Jesus que Te honramos, que Te adoramos e bendizemos, Pai. Obrigado, Deus. Fica conosco neste culto ao terminar, até, Senhor Jesus, o terminar do dia de hoje, Pai. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, nos cuidar, Pai querido, nos proteger. Que o Senhor possa vir andar conosco, Pai querido, durante esse dia que termina e durante amanhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus te peço, em nome de Jesus que Te agradeço, Pai. Amém. 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 Amados, nós vamos trazer aqui alguns comunicados. O primeiro deles é que nós temos, então, na nossa super quarta, a nossa irmã Pascoalina estará aqui, tá? A missionária Pascoalina, missionária de missões nacionais, tá? Então venham para o culto. Essa semana foi um culto muito maravilhoso, muito bacana, o culto de quarta-feira. Então vale a pena também na próxima quarta-feira você sair para estarmos aqui orando por missões e ouvindo sobre missões. Quarta-feira, então às 19h30, nós teremos aqui a nossa irmã Pascoalina. E hoje pela manhã, eu até entreguei ele para minha esposa, ela vai passar para você que não veio, eu distribuí para os irmãos assinarem aqui, não sei se eles entenderam, você deve, essa folha aqui é uma proposta de uma programação que nós vamos fazer na data de 14/10. E por que 14/10? Porque a gente vai comprar bíblias para serem dadas para os nossos amigos. Uma bíblia, é R$10 mais ou menos, irmãos, o valor dela, menos que R$10. Então, nós vamos fazer no dia 14/10 o culto do amigo. O dia do amigo foi 20 de julho, mas em virtude da pandemia, ficamos mesmo só nas redes sociais. Então nós vamos convidar nossos amigos, vamos trazer uma palavra para eles e vamos presenteá-los com a Bíblia. Então, você que tem esse interesse, escreva seu nome. Tá aqui um lugar que tem um nome, o primeiro nome aqui é o seu. O nome dos seus amigos você coloca abreviado mesmo e o número de Bíblias que você quer, porque a gente já vai pedir para que possamos antecipar e receber. Tá bom? Se você queira participar, procure então, vai estar passando por aí com a caneta, e você então anota seu nome, tá? E o alvo desse culto é o evangelismo. Evangelizar os nossos amigos é algo muito bom, vale a pena. E lembrando, a Bíblia, você que vai dar a Bíblia para o seu amigo, tá? Você que vai dar a Bíblia para o seu amigo. Então, dia 14/10, culto aqui do amigo. Quero trazer também um aviso para os irmãos, a pandemia não acabou, tá? Então nós temos que respeitar as leis aí que foram colocadas. Vamos continuar então, evitando aí ficar sem máscara. Temos os álcool em gel aqui, ali na porta, sempre evitem mesmo o contato. Depois a gente vai se abraçar, mas nesse momento é importante você estar sempre higienizando suas mãos e respeitando aí as restrições. Mas a vida também tem que seguir, tá? Ou seja, esse é o novo normal a partir de agora. Então eu já estou estudando aí a possibilidade de nós estarmos voltando com a EBD, com algumas atividades, porque as crianças estão vindo. Então a gente vai ter que providenciar algo para que elas possam fazer. Então, no próximo domingo, nós não teremos o nosso culto aqui. O culto nosso será lá no Samap, porque a gente vai ter o batismo de Samuel, Amanda e Yasmin. Então, próximo domingo nós vamos ter o batismo lá no sítio Samap. Durante a semana a gente vai organizar os carros. Se você necessita de carona, venha para a porta da igreja, e eu peço que todos os irmãos que vão para o Samap passem aqui antes, né, para a gente ir para lá. E no domingo à noite nós vamos ter ceia do Senhor, como de costume, a ceia, a primeira ceia dos meninos e meninas, e a gente vai entregar também um certificado, tá bom? Então nós estamos fazendo isso já. E terceiro e último aviso,
Já começou a política. E qual é o nosso posicionamento político como igreja? Cada um tem o seu direito de se envolver, de participar, de cobrar, de votar e de ser votado. Mas como instituição, nos é vedado. Como pessoa pública, por exemplo, eu particularmente até evito a associação para que possamos ter sempre uma imagem imparcial. É um princípio batista que nós não envolvemos com política. Então eu quero pedir aos irmãos a colaboração, mesmo nesse período, vamos pedir mesmo ao Senhor orientação, vamos evitar as contendas e lembre-se de orar por nossa cidade. E a sua confiança e esperança não pode estar depositada aos pés de prefeitos, vereadores, senadores, presidentes, mas sim o Senhor. Então vamos orar ao Senhor para que o Senhor possa nos ajudar com bons gestores, nós somos carentes disso. Mas vamos também, irmãos, nos comprometer com a ética, ok? Aqui dentro da igreja mesmo nós vamos, é vedado qualquer manifestação política, tá bom? Por exemplo, se você for pedir oração por um candidato, eu vou ter que pedir oração por outro. Nas redes sociais mesmo, por exemplo, eu sigo todos eles. Então, o que é importante é a gente se informar, tá certo? Então nós vamos fazer isso de maneira imparcial. E é normal que a gente pense diferente, que você escolha um candidato, que eu escolha outro, mas isso faz parte aqui do ser humano, das diferenças. Nós vamos então pedir ao Senhor, que o Senhor nos conduza sempre a caminhos de sabedoria. Se informe, procure conhecer bem o seu candidato, porque nós somos carentes mesmo de pessoas de bom procedimento, de boa conduta hoje na política, infelizmente. Tá? São esses os nossos avisos. Eu quero agora orar por você que irá trazer seu dízimo, sua oferta, lembrando que as Escrituras dizem que os dízimos são aqui um momento de adoração ao Senhor, e nós lembramos do compromisso então de que você venha mesmo adorar o Senhor, independentemente do que você irá apresentar, da quantidade que você irá apresentar, apresente ao Senhor o melhor que você tem nas suas mãos. Nós vamos então estar orando e depois os irmãos aqui do louvor da adoração vão tocar uma música e você poderá assim estar vindo à frente e apresentando ao Senhor sua oferta, o seu dízimo. Soberano Deus, eu quero apresentar ao Senhor esta igreja, porque, Senhor, ó Deus, nesses dias difíceis, o Senhor tem multiplicado, ó Deus, sobre nós aqui, ó Pai, pão, o alimento. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, tem nos concedido tanto, Senhor. Nós te louvamos por isso. E, Senhor, Deus, rogamos para aqueles que não têm nada, Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja multiplicando mesmo, ó Deus, as bênçãos sobre nós, mas que nós não vemos retê-las, ó Deus. Nós possamos multiplicá-las, Senhor. Que o pão que alimenta cada irmão aqui, assim como no tempo do Senhor Jesus foi multiplicado, que o Senhor assim também o faça, Senhor, para que outras vidas também possam ser alimentadas. Nós oramos ao Senhor por esses irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos e ofertas. Rogamos ao Senhor que o Senhor derrame sobre eles toda a sorte de bênçãos. Abençoa o teu povo, Senhor, em sua fidelidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar. Graças a Deus, boa noite. Vamos colocar aí. Vamos adorar o Senhor.
ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser melhor. Só que estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só que estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Só porque Ele está comigo. O som aí não cabe direito, né? Porque parece que é um mero detalhe, mas só porque Ele está comigo no meu barco, o meu barco não vai naufragar. Amém? Amém. Quanto melhor se ajeita aqui. Vamos embora. Você aqui, ó. Boa noite, irmãos. Nós vamos agora louvarmos ao Senhor em atitude de oração. E essa primeira música que nós iremos cantar fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus que revela, esse amor de Deus por nós, que revela a importância que nós temos para Ele. E se nós estamos envolvidos por esse amor, né, independente das circunstâncias que nós estamos passando, é esse amor que vai nos tirar todo o medo, é esse amor que vai nos trazer a alegria que nós precisamos e enfrentar as lutas que nós precisamos lutar. Então nós temos um valor muito especial para esse Deus. Nós temos o Deus em nossas vidas. Então nós temos saúde, nós temos família. Então vamos estar agradecendo ao Senhor. Feche os seus olhos. E essa música tem uma parte que fala que nós devemos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Então esse amor é que nos traz essa alegria e essa vontade de continuar vivendo, de continuar lutando. Amém, irmãos? Mas te entrego os meus temores.
elétrica aqui. Vamos continuar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim uma vez, somente dele, mais ninguém. A vez seja a igreja está cantar para você. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se nada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se
paz, que nos enche de alegria, Pai. Amém. Muito obrigada por esse momento, e seja com a Tua palavra, com o pastor, e que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite, Senhor, tranquila também, Jesus. Muito obrigada. Amém. Amados, vamos continuar nosso culto. Quero desafiar você então, nesse momento agora, a se colocar em pé onde você está, você que precisa dos cuidados de Deus, e vamos orar ao Senhor então, por nós, por nossos afazeres, nossa família. Se coloque em pé onde você está. Eu te desafio a descansar no Senhor, a entregar de fato a sua causa perante Ele. Enquanto você reter em suas mãos, enquanto você não depositá-la perante o Senhor, nada vai acontecer. Vamos orar. Senhor Deus, aqui nós estamos, ó Pai, em mais um culto, e nós não queremos, ó Deus, mais do mesmo. Nós queremos mais e mais de Ti. Amém. Não nos deixe, Senhor, aqui a nos convencermos, ó Deus, com a entrega, ó Deus, das mesmas coisas, que nós possamos Te entregar cada vez mais de nós, Senhor. E agora, Senhor, nós queremos entregar ao Senhor aquilo que traz preocupação. Nós queremos depositar perante o Senhor as nossas famílias. Rogamos ao Senhor que o Senhor esteja protegendo, guardando a família de cada um dos Teus filhos. Oramos também por saúde, Senhor, que o Senhor nos revista de saúde. E agora eu peço ao Senhor que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que passam pelas memórias dos nossos irmãos agora, quanto àqueles que estão doentes, Senhor. Que o Senhor esteja curando, restaurando, Senhor. Oramos também, Senhor Deus, pela vida daqueles que necessitam da direção do Senhor nos negócios. Mas amanhã, Deus, eles têm afazeres, mas nós não queremos antecipar preocupações, mas depositá-las perante o Senhor, que o Senhor esteja cuidando, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quero, Senhor, apresentar aqui também a nossa vida com o Senhor. Que cada vez mais ela se desenvolva, que cada vez mais Jesus Cristo, nosso Senhor, seja visto em nós. Toma, Senhor, em nome de Jesus, a causa de cada um dos Teus filhos aqui, que eles possam soltar, Senhor, se desapegar delas e entregar ao Senhor. Que o Senhor abençoe os estudos, trabalho, saúde, casa, emprego. Que o Senhor esteja, Deus, cuidando, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Hoje nós vamos meditar um pouquinho. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18. Perdão, a partir do verso 17. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 17. Aqueles que encontraram, queiram, por favor, se colocar de pé. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 17. Amém? Amém. Leiamos então a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estai sujeita a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Amém? Senhor, dai-nos a compreensão da Tua palavra agora, que ela seja escrita em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele começa esta carta de Colossenses, para uma igreja que ele não fundou. Ele começa falando, combatendo as seitas tinham entrado na igreja, as seitas ensinavam, por exemplo, que você deveria privar o seu corpo. As seitas ensinavam, por exemplo, legalismos. Elas ensinavam que havia um conhecimento que o povo não tinha chegado ainda. E o apóstolo Paulo, então, começou a combater esses falsos ensinos. E esses falsos ensinos, eles chegam também
não somente na igreja, mas na família. E aqui o apóstolo Paulo então começa a apresentar agora este Cristo, que é tudo. Nós já colocamos aqui que a grande ideia do livro é isso, que Cristo é suficiente para mim. Eu não preciso de sábado, eu não preciso de um alimento, não é isso que me salva, mas eu preciso de Cristo, e Cristo é tudo para mim. E ele começa agora a trabalhar essa ideia de que Cristo também é tudo e suficiente para as nossas famílias. As heresias, elas não somente destroem igrejas, elas destroem relacionamentos. E agora nós vamos começar a trabalhar isso. Pastor, mas a gente começou a ler aqui o texto da mulher. Calma que depois a gente vai falar um pouquinho sobre aqui Cristo também falando da mulher. Mas nós vamos começar então pelos maridos. O bonitão. Vamos começar a falar um pouquinho para você nessa noite. E eu quero já compartilhar para vocês aqui, essa missão, essa responsabilidade que nós temos então de nossos relacionamentos estarmos ligados com este Cristo que é suficiente e é tudo para mim. Eu quero trazer para vocês aqui essa grande ideia. A vitória do relacionamento familiar é possível quando nós de fato experimentamos e cremos que Cristo é suficiente e tudo para nós. Ou seja, bons relacionamentos são possíveis se Cristo é tudo para você. Se Jesus Cristo é tudo para você. Então, eu quero contar um pouco para vocês algumas histórias. Eu me lembro de uma ocasião em que eu conheci um casal que estava celebrando 40 anos de casados. É interessante que o marido tinha 62 e a mulher 60. E eles se casaram bem novos, o marido com 22 e ela com 20. Estavam lá celebrando 40 anos de casados. E a pergunta que eu fiz para eles foi qual era o segredo do casamento deles, E eles disseram Cristo Jesus. Esses dias eu fiquei assim observando um testemunho de um casal que não são crentes, mas eu achei interessante, o Milton Neves. Você já deve ter ouvido falar dele, É um grande jornalista. Ele não é crente e agora recentemente a esposa dele faleceu com câncer. E a história bonita por trás daquilo tudo é que é a única esposa dele. Um sujeito ímpio, da TV. A gente sabe que a história de quem está na TV é até jornalista, E ele, anos e anos, com a esposa, se não me falha a memória aqui, ele descreveu também, parece que cerca de 43 ou 45 anos, Bom, não estou lembrando aqui, mas o fato é que ele estava ali, firme, A esposa com câncer e ele firme. E aí depois que ela faleceu, ele escreveu um texto muito bonito falando, expressando a alegria pelo companheirismo dela. Então, pergunta que não quer calar é: por que nós, maridos, não desfrutamos então de um bom relacionamento com as nossas esposas, se nós temos Cristo? Então nós precisamos ter esse cuidado com os nossos relacionamentos, para que eles possam chegar também a 40, a 60, e isto possa abençoar então as nossas famílias. Nós precisamos lembrar o que a Bíblia diz, A Bíblia nos ensina isso, que a base do nosso relacionamento a ilustração aqui, o nosso relacionamento uns com os outros é o relacionamento da Trindade. Nós lembramos que o Pai, o Filho e o Espírito, eles vivem em perfeita comunhão, em perfeito amor. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou baseado nesse molde. Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Nós deveríamos também espelhar nessa área de relacionamentos a imagem de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, Paulo vai descrever o amor como sendo um caminho excelentíssimo.
no qual devemos trilhar. Agora nós estamos vendo Paulo falando aqui, justamente no verso 17, ele nos esclarece que a base para o sucesso de nossos relacionamentos é um viver que represente bem a pessoa de Jesus Cristo. O que ele fala aqui? Quer tudo que nós fizermos, né? Então, seja para a glória de Cristo. Ele diz assim, verso 17, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por ele. Então esse verso 17 aqui, que vai elencar depois aqui a missão do marido, a missão da esposa, esse verso 17 aqui nos mostra que tudo que fizermos tem que ser olhando então para Jesus. Jesus é o reflexo da imagem do Pai. Lembra? Os discípulos pediram para ver o Pai. Jesus, olha para mim. Então, é Jesus então que é essa imagem que nós devemos imitar. O amor, a misericórdia, a paz. Deixa a palavra de Deus então habitar ricamente em nós por meio da leitura e da prática da Bíblia. E esses são meios pelos quais podemos representar a Cristo. Nós aprendemos aqui que são as vestes de Cristo, isso, o caráter de Cristo em nós. E é nos relacionamentos. É no dia a dia. É que Jesus Cristo é apresentado. E quando Paulo fala que para essa igreja, maridos amem suas esposas, ele não está falando, amem aqui na igreja. Ele fala, amem no dia a dia. Pensando assim, nós temos aqui papéis aqui bem definidos na Bíblia para o homem e para a mulher que se casa. Nós vemos no verso 17 aí o papel da mulher, que a gente já trabalhou, que nós vamos começar aqui também. Veja aí o papel da mulher, no verso 17 e no verso 18. E nós vemos aí, então, mais à frente, no verso 18, no verso 19, perdão, o papel dos maridos. Maridos, amem as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. O apóstolo Paulo, então, já foi logo na situação que eles estavam vivenciando. Maridos, amem suas esposas. A mulher tem que ser submissa a seu marido. E veja que o marido tem que apresentar por ela amor. O amor do marido pela esposa, então, é uma ordem dada por Deus. Maridos, amem suas mulheres, suas esposas. Como a gente já tem trabalhado, amor não é sentimento. Amor é uma ordem, é um verbo, é uma ação que você precisa escolher, que você precisa exercitar constantemente. Hoje eu estou sentindo amor por minha esposa, então vamos continuar. Hoje eu não estou sentindo amor, então vamos parar. Hoje eu amo meus filhos, então vamos continuar a vida. Hoje eu não estou amando, então vai embora, menino. Não é assim. Maridos, amem suas mulheres. Então as qualidades deste amor na Bíblia você encontra em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, é paciente, longano. O amor tudo suporta. É aquilo ali. E o apóstolo Paulo, ele vai repetir esse texto aqui de Colossenses 3,19 em Efésios. E lá em Efésios, capítulo 5, ele apresenta mais uma vez aqui o padrão ou a qualidade que deve ser vista em nosso amor por nossas esposas. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Esse amor, então, tem que ser um amor sacrificial. O amor precisa ser perseverante, santificador, cuidadoso, romântico. É um amor paciente, benigno, como nós colocamos aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. Pensamos um pouco mais sobre esse fato do marido amar sua esposa. Sabemos então lá, Efésios 5:25 diz isso. Amar a esposa como Cristo ama a igreja. E o que Cristo fez? Como é que foi esse amor de Cristo? Ele deu a sua vida pela igreja. Ele serve a igreja. Ele se entregou pela igreja. Nós devemos amar as esposas assim. É bom que nós, como maridos, perguntemos se de fato estamos fazendo isso. Pastor, mas eu sou solteirão, mas quer casar. Então, anota essa lição.
Maridos, amem suas esposas. Há diversas histórias, não sei se você já ouviu algumas histórias assim, eu estava pesquisando, de acidentes envolvendo casais sem nenhuma letalidade, ou seja, sem nenhuma morte. E alguns casos existem de maridos dirigindo com a esposa junto, e eu consegui aqui num site bem interessante, né, que fala sobre trânsito, um percentual de acidentes em que os maridos preferiram no acidente se machucarem. Por exemplo, eu li, por exemplo, uma história da Fernão Dias, de um casal que estavam indo ver os pais da mulher, e os pais estavam um pouco doentes, né, e eles foram apressadamente, porque estava já no hospital, aquela coisa urgente, e eles saíram, o marido dirigindo, e ele perdeu a direção do carro, e ele então foi para colidir numa árvore. Mas aí o carro bateu do lado dele, na árvore, não bateu do lado dele. Então, nesse site eu consegui observar isso, que um grande percentual de maridos que se desviavam para proteger suas esposas. Interessante que um dia também nós lembramos do pastor Wilson, esteve aqui pregando aqui, e ele disse: maridos, qual de vocês aqui morreriam por suas esposas? Nós lembramos que Cristo morreu por sua noiva, a igreja. Este deve ser o exemplo para nós, maridos. Vivermos sempre nos oferecendo para colidir, mas que ela seja protegida, que ela seja guardada, preservada, para ser sempre o primeiro. Foi assim o amor de Cristo, e assim deve ser o amor então do marido. O amor do marido à esposa o impede de agredi-la com palavras e atitudes. Veja que o verso 19 então diz: maridos, não irriteis contra elas. Então, se você ama a sua esposa, veja que Paulo fala primeiramente: maridos, amem as vossas mulheres, e depois ele fala: não se irrite contra ela. Ela tem razão. Ela tem razão. Quando eu vou dar conselhos para os casais, e eu vou dar um conselho para a Wilson já, logo que a Wilson vai casar em outubro, né? Eu digo: deixa eu te falar, um dia você vai ter discussão com sua esposa, isso é normal. Agora, o que é normal também, ela sempre tem razão. Fica quieto. Ela sempre tem razão. Não vale a pena. Não brigue. O amor, então, do marido à sua esposa o impede de agredi-la com palavras e atitudes. O marido não deve jamais. A agressão verbal, aquela coisa de você não presta, você não deve acontecer, nem a agressão física. Há uma versão na Bíblia, século 21, que diz assim: cada um de vós ame sua mulher e não as trate com aspereza. Não trate ela com ira. A linguagem de hoje diz assim: não seja um grosseiro contra ela. E alguém afirmou que se trata então da impaciência, dos resmungos que criam tensão no relacionamento, que geram desânimo. Paulo está ensinando então que não devemos ser duros com nossas esposas, mas devemos ser como Jesus. E Jesus nunca foi duro, gente. Assim, nesse contexto, com o próprio Pedro: tu me amas, Pedro? Em 1 Coríntios 7:33, Paulo diz que o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa. Nós devemos agradar. Esse é o papel. Sobre esse verso 19, o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu sempre cito aqui, ele afirma o seguinte sobre esse salmo: a palavra grega usada para irriteis traz a ideia de amargo, chato, irritante. E está falando de mim aqui, peraí. Está falando de mim, não é, amor? Fala do atrito causado pela impaciência, a falação impensada. Se o amor está ausente, a submissão não estará presente. Verso 18. Mulheres, sejam submissas. Para ter submissão, tem que ter amor.
Com certeza, irmãos. Qual esposa não vai querer ser submissa ao seu esposo? Pois tem amor presente. Pois tem amor, pois tem cuidado. Então Paulo exorta aqui o marido rabugento, irritadiço, que faz tempestade em copo d'água. O marido precisa ter palavras amáveis e atitudes generosas. Ele deve ser perdoador em vez de ter um arquivo vivo de lembranças doentias e amargas. E em vez de tratar a esposa com amargura, o marido precisa tratá-la com cuidado. Esse é o papel. Se Cristo é tudo por você, não vai ter sacrifício grande que você não possa fazer. Ixi, eu gosto de buchada. Ele não gosta de buchada. E a gente vive muito bem. E a gente tem as diferenças. A gente quer tornar as pessoas tudo muito igual. E principalmente quando o outro não é igual a gente mas não é assim. As Escrituras nos desafiam então a esse amor. Mas esse é o papel do marido. Vamos ver aqui o papel então da esposa. Nós vemos isso no verso 18. O apóstolo Paulo então desafia aqui as esposas então a se submeterem aos seus maridos. Como nós lembramos aqui, se submeter fica fácil quando há amor, quando há sacrifício, esse amor aqui que tudo crê, que tudo suporta. Então, sempre que tratamos do assunto de casamento, nós precisamos ver os papéis diferentes do homem e da mulher. Isso aqui não é ótica de importância. Se você for ler Efésios vai falar no verso 19 de Efésios 5, que todos nós precisamos nos submeter uns aos outros. Inclusive, a palavra submissão, que é usada para a mulher na Bíblia toda, é a mesma palavra que é usada para a submissão aqui do serviço de Deus. Olha, mulheres, então não fique pensando que ser submissa é algo indigno, porque é a palavra que é empregada para os serviços de Deus. Então, sempre que nós tratamos aqui desse assunto de casamento, nós precisamos ver os papéis diferentes do homem e da mulher, sobre uma ótica de submissão a Cristo, e não de importância, mas de função. É igual a ideia de cabeça, irmãos. Cabeça na igreja e cabeça no lar não é grau de importância, mas de missão. Eu sou o cabeça desse lar, mulher, e eu tenho aqui que decidir as coisas. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Você tem que ser um exemplo. Um exemplo de Cristo para a sua família, que você precisa ser o exemplo daquele que lê a palavra de Deus, daquele que vai para a igreja, daquele que é fiel nas coisas. Rapaz, ser cabeça é uma missão, formidável. E a submissão também é um papel excelentíssimo. É um papel nobre. O mundo moderno pinta e desenha a submissão como algo ruim. Mas quando nós olhamos as Escrituras, nós observamos que esses papéis diferentes de homem e de mulher estão todos aqui refletindo a imagem de Cristo. Também nós observamos nos escritos de Paulo que Cristo se torna um modelo perfeito para toda a família e para os nossos relacionamentos. Ele é tudo para mim. Se Ele é tudo para mim, eu vou ser um marido que ama a esposa, que cuida dela, que protege, e que ainda que esteja envolvido em um acidente, eu quero protegê-la e guardá-la. Antes eu, pastor, do que ela. Eu prefiro quebrei o carro, quebrei o braço, mas graças a Deus, minha esposa, meus filhos, graças a Deus, estão protegidos. Nós precisamos fazer de Cristo esse modelo. Mulheres, quando você uma hora ouvir de alguém que ser submissa, que coisa ultrapassada é essa? Lembre-se de Jesus. A submissão de Jesus não foi ultrapassada. Mergulhe-se em Cristo. É o que Paulo está dizendo
para os crentes de Colossos, que estavam em tremenda confusão, porque haviam seitas que haviam entrado dizendo: olha, vocês precisam guardar, comer tal alimento para serem santificados, vocês precisam imitar, guardar as leis de Moisés. E Paulo começa a dizer para eles: olha, Cristo é suficiente, Cristo é tudo, vocês não precisam de dias, da observância de dias para serem salvos, ou de rituais humanos, ou de alimentos para serem salvos. Vocês precisam de Cristo, e Cristo é tudo. E igualmente Paulo começa agora a dizer para a família: se Cristo é tudo, não vai ser nada difícil você como filho ser obediente ao seu pai. Não vai ser nada difícil você como esposo amar a sua esposa e não se irritar contra ela. Não vai ser nada difícil ser submissa a seu esposo, porque Cristo é tudo para você. Veja que Paulo estabelece então no texto o papel da mulher. Ele fala que ela deve ser submissa ao seu marido. Isso parece ser ofensivo para muita gente em nossa cultura, mesmo que a sociedade não goste. Nós precisamos ser fiéis à palavra. É a palavra de Deus que está dizendo, não é o pastor Alexandre, mas a palavra que está dizendo: seja submissa. E essa submissão aqui, maridos, não é escravidão. Não é que elas têm que estar lá, e a gente já disse aqui, com os joelhos no chão, com as mãos levantadas, dizendo: ó, meu Senhor, eu estou aqui para te servir. Não é. Não confundam. Submissão é se apresentar sempre ao lado, como auxiliadora. E é interessante como é que as mulheres percebem isso, né? Eu chego em casa, um dia estava nada, preocupado com alguma coisa, calado. Aí ela, a antena, né? Tem alguma coisa fora do ar. Eu acho que é a mesma coisa com vocês aí, né? A mesma. Ela é submissa, ela chega, né? Às vezes eu estou lá fazendo um café, você está lá preocupado com alguma coisa, chega do lado e fala: eu posso te ajudar em alguma coisa? Porque às vezes a gente é tão duro, né? Não sabe falar. A gente, infelizmente, eu vim de um lar não crente, meu pai não era crente, não tenho um exemplo bíblico para mim estar seguindo na minha família. Então eu estou agora lendo as Escrituras para aprender com Jesus. Então a gente não sabe conversar. A gente sabe ficar preocupado, às vezes a gente quer reter o trem e fica ali, né, fritando o cérebro, lá, nervoso. E aí, chega do lado, vamos embora. Isso é submissão. Estou aqui do seu lado, hein? Vamos lá, vai conseguir. É isso. Aquela pessoa que está do seu lado, sempre desejando o seu sucesso. Os casamentos lá fora, e lá fora, não digo aqui nessas quatro paredes aqui, fora do conhecimento da palavra de Deus, a gente vê muito isso. Os casais se rivalizando, competindo. Certa ocasião, fui procurado em Pindaí por um casal não crente para aconselhá-los. Eles estavam se separando, tinham 2 filhos, e os dois, ambos profissionais, muito bem sucedidos. E naquela conversa lá, e eles querendo que eu resolvesse, mas a princípio eles me chamaram para ser juiz, né, para falar quem é que estava certo na história. Eu disse: eu não sou juiz não, sou pastor, viu? E aí eu queria dizer para vocês o seguinte: eu peguei os dois assim, coloquei na minha frente e pedi para eles darem as mãos. Eu queria perguntar para vocês aqui: vocês são casados ou são inimigos? Aí eles: vocês não são inimigos. A ideia da submissão é andar do lado, desejando o sucesso, a vitória do outro. Isso é casamento, e idem para o marido também. Tem dia que você vai chegar em casa, vai encontrar a esposa preocupada, aflita com alguma situação, e você vai perceber que tem alguma coisa fora do lar. E filho, a mesma coisa. Pais presentes sabem quando seus filhos estão pisando, entrando na casa diferente. Fulano entrou aqui agitado demais, tem alguma coisa errada. Fulano, meu filho está quieto demais no quarto, tem alguma coisa errada. Quando os pais, maridos, esposas estão presentes, eles conseguem fazer essa leitura de que o outro está fora de área e precisa de ajuda. E isto é submissão, é compreensão, é ajuda mútua, que é aqui um privilégio para
aqueles que estão do lado. O pastor Davi Merck, meu professor do mestrado lá em Atibaia, ele afirma aqui com frequência que essa questão aqui, aqui do verso 18, verso 19, ele diz assim que o homem e a mulher eles são iguais no ser, mas diferentes no fazer. A sociedade quer impregnar essa ideia de que nós podemos ser iguais. É por isso que o feminismo está dizendo aí, e transformando as mulheres em homens. Mas as escrituras nos dizem que nós somos iguais no ser, diferentes no fazer. Nós somos diferentes no fazer, irmãos. E a gente precisa aceitar isso, concordar com isso. É por isso então que eu comecei aqui com o papel dos maridos. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Não se irritem com suas esposas. Porque quando você ama, e no lar que há amor, fica muito mais fácil ter submissão. Mas mulheres, lembre-se disso. A submissão é algo que caracteriza o cristianismo. É, portanto, o nosso alvo. Lá em Hebreus 12:9, em Tiago 4:7, nós vemos ali que nós devemos nos submeter a Deus nosso Pai. Em Romanos 8:7, nós vemos que nós devemos nos submeter à lei de Deus. Em Efésios 5:24, nós devemos nos submeter a Cristo. Então, se você não quer submissão, e se o seu cristianismo não tem submissão, ele está muito longe do cristianismo. Nós devemos nos submeter ao governo, nós devemos nos submeter aos ministros do Evangelho. Então, nós devemos nos submeter uns aos outros. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Quando Cristo, então, é tudo, irmãos, tudo fica muito fácil. Eu me lembro de um pastor que contou seu testemunho de conversão. E ele disse que quando ele se converteu, ele teve um contato com o Evangelho, ele ouviu a palavra de Deus, ele se entregou a Cristo. Os seus pais não aceitaram. E por 2 anos, ele era um crente em casa, porque os pais proibiu ele de ir à igreja. Por 2 anos, ele testemunhou em casa, orou por seus pais em casa. Depois de 2 anos, os pais decidiram: não, você pode ir para a igreja. Nós vemos que isso aí te fez bem. E depois os seus pais se converteram, porque ele foi submisso aos seus pais. A submissão não nos é pesada quando Cristo é tudo para nós. Amar a esposa não nos é pesado quando Cristo é tudo para nós. Ser filho obediente não nos é pesado quando Cristo é tudo para nós. Cuidar uns dos outros, desejar o sucesso, a realização do outro, não nos é pesado, irmãos, quando Cristo é tudo para nós. Que você então possa, mais uma vez, meditar nesta grande ideia que nós apresentamos aqui. A vitória do relacionamento familiar é possível quando Cristo é tudo para nós. Vamos orar? Soberano Deus, obrigado por Tua palavra, vida. Pedimos a Ti, Senhor, que Jesus Cristo, nosso Senhor, possa ser de fato tudo para nós. E que Ele venha transformar nossos relacionamentos como esposo e esposa. Que Ele venha transformar os nossos relacionamentos familiares, Senhor. E que em todas as situações, ó Deus, possamos, ó Deus, buscar Jesus como exemplo de pai, como exemplo de filho, como exemplo, ó Deus, para as mulheres, como exemplo, ó Deus, aqui em nossos relacionamentos. Que Ele seja tudo para nós, Senhor. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, Senhor. Que ela não permita, Deus, que coisas erradas, ó Deus, que têm sido pregadas entre, ó Deus, e destruam os nossos relacionamentos. Mas que os nossos relacionamentos, Senhor, estejam ligados, santificados pelo sangue de Cristo Jesus. Pois Ele é tudo para nós. Ele nos basta. Ele nos é suficiente, Senhor. Rogamos ao Senhor que santifique os nossos relacionamentos e que as nossas famílias, Senhor, sejam sempre, ó Deus,
restauradas, santificadas pelo poder do sangue do Cordeiro, porque Jesus Cristo é suficiente para nós. Nós oramos a Deus no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos, e até quarta-feira. Expresso minha devoção.